Olá! Durante o ano de 2019, nós recebemos do Persona em Foco artistas do teatro, do cinema e da televisão que vieram falar das suas experiências, seus conceitos e suas reflexões sobre a profissão. Nós selecionamos alguns dos melhores momentos dessas entrevistas, trechos que valem a pena a gente ver outra vez, e vamos mostrá-los nesta e na próxima edição do Persona em Foco. Você é nosso convidado. Bom programa! Miguel, você está trabalhando num romance chamado Sagrado Coração, sobre a história da sua família. Você pode contar pra gente um resuminho dessa história que vem lá do seu bisavô? Na verdade, essa história é uma história que já se contava na minha casa e eu fui investigar porque eu queria escrever sobre isso. A minha família, os Falabella, são da Basilicata, que é uma região no sul da Itália. E muito pobre, uma região, na época, assolada pela pelagra, né, que era uma doença por falta de vitamina B. E a Teresa Cristina, imperatriz, mulher do Dom Pedro II, que era princesa de Bourbon e duas Sicílias, ela vinha daquela região. A Teresa Cristina, então, com a libertação dos escravos, ela pede que ele abra para a imigração italiana, para ajudar, para as pessoas terem uma oportunidade de vida. E aí é que quando vem a italianada toda para cá, e nessa leva vem os Falabella. E aí eles viviam muito entre eles, né? Eles casavam, assim, meu filho vai se casar com a tua filha, já era uma coisa meio tratada. E a minha tataravó tinha duas filhas. E a mais velha se casa meio arranjada, um casamento arranjado. Ela é muito infeliz com esse casamento. O cara era um louco, metia porrada nela, e uma época em que o marido podia tudo. Ele aí vem para São Paulo, isso é no Rio, ele vem para São Paulo e desaparece de lá. Ele manda uma notícia de que morreu. Ela, isso é início do século, né? Ele manda uma notícia de que morreu? Ele mesmo inventa que ele morreu, pede dinheiro para o próprio enterro, isso depois soube-se. E ela, coitada, mandou dinheiro para enterrar ele aqui em São Paulo e se vestiu de preto. E trabalhando, porque ela fica com 2 filhos. Ela é tão infeliz nesse casamento que a mãe permite que a segunda filha, que é a irmã, que é a minha bisavó, namore fora e que se case fora da colônia. E aí ela se casa com o vovô Alberto Frenzel, que era austríaco, sou eu, que é uma coisa impressionante. Aí a gente vê bicho, né, que dá uma pulada e de repente nasce um cachorro igual àquele que você tinha. Eu sou aquele cachorro que nasceu igual ao meu bisavô, impressionante. Eu sou igual a ele. Eu vi uma foto dele com cavanhaque. Eu falei, onde foi isso que eu fiz? Eu olhei e falei, mas que peça foi essa que eu não me lembro de época? E não era ele. Muito impressionante. E aí, esse doido volta de São Paulo, quer retomar o casamento à força, ela diz que não, em hipótese alguma, mas não tinha muito o que fazer. Aí tem um lado meio nebuloso nessa história, porque aparentemente ele explorava ela, elas eram muito bonitas, as duas irmãs. E a mais velha, essa que era casada, parece que ele a explorava no Lenocínio, ele prostituía ela. E ela quer parar com tudo. Um dia ele começa a espancá-la na frente da porta de casa, a irmã vem ajudar, ele tira uma arma e mata as duas. Ele mata as duas, mata a minha bisavó e a minha tia bisavó. E a mãe das duas, que vê essa tragédia acontecendo, porque ela tinha escolhido o casamento para a filha, nunca mais falou. Olha, Garcia Marques, né? Ela passa a se vestir de preto, nunca mais falou. A minha avó disse que ela nunca mais falou. E aí a minha avó tinha 4 anos, coitada, e foi criada com essa mulher muda e um pai de 24, esse austríaco tinha 24, porque eles casavam muito jovens na época. Então eu estou escrevendo essa história toda, é muita loucura, muita história. Tudo que eu fazia eu achava uma merda. E eu falei, eu não posso ficar me julgando. Tem gente que, né?
não vou ficar eu falando mal de mim mesmo, tem gente que é paga para isso, né? Então eu vou... E aí a minha insônia se tornou produtiva. E aí aí eu comecei, atualmente eu digo que eu regularizei a minha vida, não sexual, minha vida eu ia dizer de cama, mas podia. Eu regularizei a minha vida na cama no sentido de dormir. 1h30 de sono? Não, eu durmo 5 horas e para mim está de bom tamanho. 5 horas. São organismos. Acho que meu avô era assim, porque as lembranças mais remotas que eu tenho da minha infância na Ilha do Governador são de estar no carrinho com meu avô. Meu avô me acordava sempre e forçosamente o dia está nascendo. Então ele devia sair de casa comigo para passear ainda de madrugada, 4h30 da manhã. Pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura e se cura. Dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, um dia pra aplacar minha agonia. Toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Eu achei A Gota d'Água tão difícil, vou lhe contar. Eu já morava com Paulo, morávamos juntos, quer dizer, vivíamos juntos. Ele começou a escrever a peça e tal, mexeu, né? Eu também dei palpite, pá. E aí, eu digo, Paulo, você me desculpe, mas eu estou muito cheia de opiniões suas e coisas, muita gente em volta, tremendo espetáculo, Chico Buarque, muito, sabe, asfixiante é a palavra, asfixiante. Eu vou fazer o seguinte, Paulinho, eu preciso procurar esse personagem aí, essa tal da Joana, preciso procurar. Já sei de cor, só de cor que você procura. Não sei como ainda, estou muito perdida, é muita coisa, é grande, é longa. São 2 horas e tal, é muita coisa. Me deixa um pouco em paz, meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Corina, faz um favor pra mim, mulher, baixa a baixazão. Diz pra ele que eu tô aliviada, que minha dor tá passando, vai! Só um santo dia. Pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata e se trata. Dor na orgia. Viu um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Paulo era muito compreensivo, peguei 3, 4 coisinhas, botei numa valisa, peguei um táxi, fui para o Copacabana Palace, porque também não... Fui para os apartamentos do Copacabana Palace, peguei um daqueles apartamentos do Copacabana, me enfiei lá dentro com a peça Gota d'Água e eram 3, 4 semanas por aí, 3, 4 dias, 3, 4 semanas, sei lá, eu comecei a dominar, porque eu o prazer de poder revelar. Que a gente só consegue fazer bem feito quando você tem vontade de mostrar para o outro. E aí chegou o momento de querer mostrar, e foi o momento exato, certo, de estrear A Gota d'Água. Tudo está na natureza encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola e coentro, gordura, sangue e frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento, uma pitada de dor, uma colher de fermento, uma gota de terror. Com 1 ano de idade, meus pais se separaram e aí minha mãe entrou para uma companhia de revistas espanhola,
Companhia de Revistas Velasco. E ela era corista da Companhia de Revistas Velasco. Ela era contratada justamente do Eulogio Velasco, que tinha a companhia de revista que viajava por todo o mundo latino-americano. E ela era corista. E eu era uma coisinha. Tinha 3 aninhos e entrava no final das coisas e tal. E tinha um final muito rico de teatro musical, que desciam as pedras preciosas, ruby, the emerald, the sapphire, não sei o quê, desciam as pedras preciosas. E a última era eu descendo uma escadaria pequenininha, com 3, 4 aninhos, e eu era a pérola. Então, era uma pérola verdadeira, claro. Eu descia vestida do mesmo jeito que a grande vedete Maria Cavalier. Descia a escadaria, pronto, calado. E eu cantava, imitava todos os artistas que tinham apresentado antes os seus números. Eu voltei com 4 aninhos e falava espanhol, meu primeiro idioma. Rechiflado en mi tristeza, yo te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. A minha casa, né? Só se ouvia música argentina. Minha casa, minha mãe, espanhola, mas só falava espanhol em casa. Trabalhava numa loja onde também a seção de mulheres era muito importante. Casa Harrods, em Buenos Aires, ligação com a Harrods de Londres. A minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida. Não fosse minha mãe, eu estaria deste tamanho, gorda, porque eu era muito preguiçosa. E não fosse a mãe que eu tive, veja, eu não teria estudado nada, aprendido coisa nenhuma. A minha avó era completamente dominada por mim. Vovó, que passa? Eu digo, mira, vovó, estou mal da garganta. Era o colégio, então eu não queria ir pro colégio, eu ficava sem voz. Aí o ônibus chegava. Vamos. La nena não pode ir, que la nena está enferma. Tá. O ônibus saía, a voz voltava. Voltar, a escola era comigo. Mamãe exigiu sempre de mim o tempo ocupado. O ócio era uma coisa que não existia na minha casa, nem na minha família. Sempre ocupada. Na idade de 15 anos, eu falava 5 idiomas. Porque o professor entrava, saía outro professor, entrava outro professor, saía outro professor, e eu só estudava. Eu tenho uma boa pronúncia do inglês, que eu domino com muita facilidade, o idioma, muita facilidade. O francês bem pior. E o alemão, der Mond scheint auf mein Lager, ich schlafe nicht, meine gefalteten Händen ruhen in seinem Licht. Isso é Gustav Falke, um dos grandes poetas alemães. Estou representando para você em alemão, nunca pensei que ia recitar para você em alemão. Já há algum tempo, uma das suas grandes preocupações é com a integridade da nossa grande floresta amazônica. Eu me lembro que, anos atrás, quando fizemos o Amazônia para Sempre, eu acrescentei uma última frase que eu gosto de repetir, que é hora de enxergar as nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história, porque nós somos o povo da floresta. Essa frase eu acho que nos uniu para o resto das nossas vidas. Fala um pouco o que representou para você o Amazônia para Sempre. O Amazônia para Sempre, ele vem de uma dor que nós sentimos no Acre, sabe assim, ver a Amazônia pegando fogo,
sentir o cheiro, sabe, assim, da mata queimando, e aquilo não é, sabe, é uma ilustração, né, assim. O fato de nós termos sido expostos, quando nós estávamos fazendo o Amazônia de Galvez a Chico Mendes, em 2006, né, entre o Amazonas e o Acre, aquilo ali foi de uma brutalidade para mim, e, ao mesmo tempo, conversar com o Vitor e com o Juca de Oliveira, e os três, aos prantos, num restaurante de um hotel muito simples, que é onde a gente ficava lá, e essa indignação, a gente dizendo, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o Juca escreveu um documento, esse documento tinha 6 páginas, nós transformamos as 6 páginas num único manifesto, e esse manifesto começa com 3 assinaturas, do Juca, do Vitor e minha. E depois vieram todos os 1 milhão e tantas assinaturas. Esse trabalho foi um trabalho de ressignificação de nacionalidade. É quando você vai encontrar personagens desse Brasil que são talvez muito mais brasileiros do que a gente. Você não precisa conhecer eles, você não sabe o nome deles, mas eles estão fazendo você respirar aqui em São Paulo hoje, você ter água hoje. Então você tem que ser grato a eles, você tem que dar uma saída honrosa para eles possam continuar sendo os guardiões dessa floresta, fazendo uma economia sustentável, circular, não sei o quê, fazendo com que aquilo ali, o cara tenha orgulho de ser aquilo e não ser considerado uma ralé da nossa nacionalidade. Eu sou um pobrezinho, eu sou um pobre brasileiro da floresta. Não, você é o rei da floresta, cara. Foi muito interessante a gente perceber que essa luta não é uma luta nossa, minha, de um segmento, porque nós, assim, ou ela é nossa, de um país inteiro, né, consciente, responsável, comprometido, ou nós vamos perder. A gente perdeu praticamente a Mata Atlântica, tem o quê? Quantos por cento da Mata Atlântica 7%. Tem hoje? 7%. O Cerrado são uns 20%, é isso? Não, o Cerrado tem 40%. Que já é uma tristeza, né? A gente fala assim. Então, assim, eu sempre digo, Amazônia, o Despertar da Florestania, para quem não assistiu, já está no Vivo Play, está no Now. Assistam, porque você tem imagens ali, aliás, até a cultura aqui foi fundamental, né? A Fundação, que tem um arquivo de imagens que, se não fossem vocês, eu não tinha conseguido montar o filme, porque na época a Cinemateca estava completamente desmontada. Nós vimos, o mais difícil de fazer o filme foi lidar com a memória do Brasil. Então, instituições como essa daqui, que são guardiãs da memória, ajudaram o filme a ser feito, porque eu tive que recorrer a herdeiros, porque a Cinemateca estava paralisada. Recentemente você produziu, você já falou agora, e co-dirigiu o filme Amazônia, o Despertar da Florestania. Fala um pouco sobre a atual polêmica nessa questão, que já falou bastante agora, mas também quais são os debates que esse filme tem provocado. Olha, Tadeu, é assim, esse filme de fazimento mesmo, ele durou 7 anos, mas ele fala muito mais do que 7 anos, porque só o Amazônia para Sempre já tem 11 anos, Nossa. Né? Então, assim, a vivência com a floresta, ela tem pelo menos uns 30 anos. E eu percebo que esse termo florestania, que me foi dado no Acre, né? Eu fui despertada para esse termo, que é uma palavra criada, como saudade foi criada pelo Brasil, ela significa uma outra observação do que é o que são os nossos deveres e o que são os nossos direitos em relação a uma coisa que tudo é floresta amazônica. Tudo é floresta. A florestania está em todos os lugares. Ela está na água que você abre e usa indevidamente na sua casa, ou você lavando o seu carro com água limpa. Tudo isso está dentro do Código da Florestania. Básico. Então, assim, você abrir o seu coração para um termo que pode ser um termo redentor na sua vida, faz você querer contar isso para outras pessoas. E foi o que aconteceu. A gente não precisa desmontar e deflorestar a Amazônia para nós continuarmos sendo um país rico. Nós somos um país rico. O problema é a péssima gerência. Não é o que vai fazer?
A gente estava falando, né, um pouco da praça, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre um evento que esse com certeza derrubou qualquer barreira e trouxe a cidade toda para a praça, que são as Satirianas. Como é que elas surgiram? Começou a primeira edição das Satirianas é de 91. Começou com um trote a Vanusa, a cantora Vanusa. Na época, a PETESP era um órgão muito, muito forte em São Paulo. Tinha um funcionário da PETESP que foi mandado embora. E na saída dele, assim, ele roubou uma agenda da PETESP. A PETESP é a Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo. Era um órgão, é ainda forte, mas no início lá dos anos 90 era muito forte. E esse funcionário foi mandado embora, roubou uma agenda. Uau. E falou, levou a agenda porque ele ficou bravo. Daí Com todos os contatos? Todos os contatos da PETESP. Eu estava trabalhando lá no Bela Vista, esse ator chega lá e posso falar toda essa história porque já se passaram 30 anos, não vai mais ter processo. Né? Ele chega e me conta, fui mandado embora da PETESP, mas eu roubei a agenda deles. Eu falei, olha que legal. Naquela época eu não... E ele chega para mim e fala, toma de presente para você. Olha que generoso. E eu pego a agenda, na época não tinha celular, né? Nem e-mail, não tinha. Para você entrar em contato diretamente com uma pessoa era quase impossível. Eu pego aquela agenda e daí começo a ver, tinha o telefone do Roberto Marinho direto. Uau. Silvio Santos, Gugu Liberato, Dercy Gonçalves. Deu olho e falei, caramba, que agenda incrível. Era tipo a nossa agenda de jornalista. Exatamente. Daí, mas eu falo, o que a gente vai fazer com essa agenda? Vamos passar trote? Vamos. E comecei a passar trote em todo mundo. Ficamos horas passando. E cada trote que a gente passava, a gente caía na risada. Hebe Camargo, muita gente. Olha a cara do Rodolfo. Até chegar na letra V. Olha só, e daí Vanusa. Eu ligo pra Vanusa, a Vanusa atende o telefone, eu falo, Vanusa... Aqui, eu modificava a voz, imbecil, né? Assim, Vanusa, aqui é o Carlos, eu queria te convidar para cantar amanhã de setembro. Era dia 1º de setembro aquilo. E a Vanusa, ai, que legal. Eu falei, mas vai ser de madrugada. Nossa, que legal. Abertura da primavera. Vai estar chegando a primavera e você canta para saudar a primavera. E a Vanusa, que legal. E a Vanusa foi me dando corda e dizendo que legal, que legal, que legal. E daí, então, vamos saudar a primavera. Você vai ficar cantando amanhã de setembro durante muitas horas. A gente vai sair em cortejo da rua Brigadeiro Luiz Antônio e descer Major Diogo até o centro, lá em Gabaú. E ela topou tudo. Ela topou tudo. Quando eu vi, eu falei, caramba. Agora, tava um amigo meu, Fausto, eu falei, cara, criamos um evento. Vanusa, então o Ivan Cabral vai ligar pra você. Desliguei o telefone e falei, gente, criamos um evento. Vamos saudar a primavera. Sim, aí eu vou contar a minha parte. Eu vi que o Rodolfo queria estávamos contar. no dia 1º de setembro, aí Ivan fala assim, Rodolfo, eu tive uma ideia genial. Eu falei, que Ivan? Vamos fazer um evento, 4 dias, 72 horas, sem parar, teatro sem fechar. Vamos chamar todo mundo, vamos fazer. E a gente tem 20 dias para fazer esse evento. Eu falei, mas como que a gente vai fazer, Ivan? Sei lá, a gente dá um jeito. E aí... Sem dinheiro nenhum? Sem dinheiro, sem nada, imagina. Sem lei de incentivo, sem nada. E aí, a gente... eu fiquei em estado de choque. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente faz? Mas daí eu falei, tudo bem, então vamos, né? E daí começou, mas foi assim, uma força-tarefa, né? Não, aquela agenda foi o nosso trunfo. Porque a gente foi chamando todo mundo da agenda. E a gente conseguiu trazer muita gente da agenda. Eu me lembro que a gente fez a primeira Satirianas, teve... O Fagundes fazia uma novela que era o Dono do Mundo. Eu me lembro da TV Cultura... A TV Cultura montar um link direto do Teatro Bela Vista, a Globo montar link direto para transmissão, porque a gente conseguiu levar o Antônio Fagundes, que naquele momento era... Não, nós levamos muita gente, muita gente. Foi incrível. Foi um evento incrível. E a gente não tinha estrutura, não tinha condições, a rua ficou fechada, a gente não conseguia... Era a primeira, né? Aí a gente ficou muitos anos sem fazer. O impacto foi grande, né? Muito grande. Naquele momento foi uma coisa gigantesca. Nem chamava Satirianas. Né? Chamava Folias Teatrais. Chamava Folias Teatrais. Aí, em 2001, quando a gente voltou para a praça... A gente resolve fazer de novo e daí tinha o Folias d'Arte, o grupo.
Daí a gente achou que o nome Folias Teatrais já não poderia daria não ser mais. legal. Não daria mais. Daí a gente criou Satirianas e a partir de 2001 é Ininterrupta. E que é ótimo o nome. É o nome do grupo. O Gustavo Ferreira está aqui, né? Ele já há quantos anos? 11 anos ele coordena e ele que é o coração. É o coração do da produção da Satiriana. Didi, em 1981, acho que é isso, né? Você escreve Lua de Cetim, a nossa lua. A nossa. A nossa lua. E você diz, conforme você sempre, as suas próprias palavras, que foi a partir daí você se profissionaliza como autor. Por quê? Eu acho que foi uma coisa... eu vinha com um teatro muito assumidamente alternativo e que eu gostava muito disso, e continuo gostando muito disso. Né? Já tinha feito a farsa da Noiva Bombardeada, que foi a primeira peça que foi censurada, depois eu fiz a Banda de Nájeas, depois eu fiz o Tietê Tietê, depois eu fiz o Filho do Carcará, enfim. Aí, quando chega em 81, vem a Lua de Cetim, e que, coincidentemente, era uma peça que tinha uma carpintaria totalmente diversa mesmo daquilo que eu fazia. É uma carpintaria mais teatral, mais tradicional, naturalista, e essa peça acabou estourando. É uma obra-prima, né? Eu sou suspeito, né? Mas eu fico muito feliz porque a Denise ganhou Mulher, fazendo a Candelária, o nosso queridíssimo Humberto Magnani ganhou Mulher, fazendo Guima. Eu acho que foi nesse momento que eu vou para o mainstream. Eu acho que é a primeira vez que uma peça minha, sabe, encarava um horário fixo no teatro, teve uma carreira muito grande, ganhou muitos prêmios. Didi, quem será que gravou um depoimento para você sobre esse trabalho, Lua de Cetim? Uau, quem será? Oi, Didi. Aqui é o Elias Andreato, seu companheiro no início da sua carreira teatral. Nós fizemos Tietê Tietê, depois fizemos Lua de Cetim, esse espetáculo tão marcante na história do Brasil e marcante também para as nossas histórias pessoais. Esse espetáculo foi um grande sucesso de público e de importância cultural, né? E determinou a trajetória de muita gente, a minha principalmente. Foi um privilégio poder participar desse projeto, esse mergulho na alma do povo brasileiro, que o seu texto tinha esta profundidade, esse comprometimento com a história brasileira e personagens maravilhosos interpretados pelo nosso saudoso amigo Humberto Magnani e para nossa colega muito talentosa Denise Delvecchio, uma grande atriz. Tinha a Júlia Pascali e o menino que fazia o espetáculo, que era o Ulisses Bezerra. E ficamos com isso aqui no coração. Muito obrigado e espero que você retorne ao teatro brevemente. O Elias é uma figura de uma importância na minha vida que é muito, muito, muito incrível. Nós nos conhecemos antes do teatro. O Elias fazia desenhos, fazia ilustrações para a Editora 3 e eu trabalhava na Editora 3 escrevendo textos sobre tudo, desde Planeta até não sei o quê. Bom, e ali nós ficamos amigos. Elias, você é fundamental para a cena brasileira, né? Você é um grande autor, você é um grande diretor, você é um grande ator, você é um figurinista, você é tudo. Você não tem ideia da felicidade que foi ter trabalhado com você e eu espero que isso se repita muitas vezes. Eu vou voltar ao teatro. Aí mudou a minha vida e a minha cabeça. Aí entrei nos brechtes da vida.
Fui entender que era teatro brasileiro, me achei importante, fui politizada. Marina que eu aprendi mesmo a fazer teatro, porque eu cuidava do guarda-roupa, do teatro, a gente pintava o teatro, lavava o teatro, promovia as peças, trabalhava de atriz, trabalhava de produção, trabalhava de tudo. Era uma energia fantástica com 30 anos, né? No Teatro de Arena tinha teatro infantil de manhã, então eu perguntei para o Boal, que era o diretor-geral, se eu podia dirigir uma peça infantil. Aí ele falou, claro, vai, eu era atriz. Aí o Flávio falou assim, você quer que te ajude? Eu falei, não precisa, pode deixar que eu faço. Aí eu fiz o Boi e o Burro a Caminho de Belém, peguei o elenco, conversei e fiz. Aí acabou a peça, o Flávio falou assim, eu sentei ali do lado, eu só vi de perfil. O Boi e o Burro a Caminho de Belém, só que de perfil. Ai, meu Deus, uma peça de perfil. Na frente, assim, eu me esqueci que tinha atrás. Quem ficou aqui viu, né? Quem ficou lá, viu atrás. Ai, Jesus. De uma remota batucada, esta cadência bem marcada que uma baiana tem no andar. Eu falei, eu adoro música brasileira, essa mulher é talentosíssima, ela é maravilhosa, eu vou fazer de qualquer jeito. E as altaneiras a balançar. Convidei Naum Alves de Souza, que é maravilhoso. De Pirajuí para o mundo, Naum Alves de Souza. Com o Viola, professor de corpo, que é maravilhoso. Zé Rubens Siqueira, que era maravilhoso. E fiz um roteiro. Agora Deus me iluminou. Eu sonhava como era o espetáculo. Eu sonhava, punha no caderno de noite, acordava, escrevia, ia lá, tinha um medo de não saber como é que era. E eu ia, eles olhavam para mim e falavam assim, nossa, como ela sabe, essa mulher. Cantei São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão, tomei batata, eu sou do samba, minha raça não nega, a minha bandeira é verde e amarela. Eu me dei muito bem artisticamente com ela, porque ela era uma atriz também, ela não sabia. E era muito difícil de dirigir, porque os homens, o machismo, né? Os músicos me respeitavam, porque uma mulher, imagina, não era uma mulher, eu era um homem, né? Eu sou um homem. Né? Eu sou mulher quando precisa. Aliás, eu desisti de ser mulher, viu? Ela vai de homem mesmo. E não podia falar nada. Eu tinha que falar assim, como é que você quer se vestir? Eu falava de cowboy. Vai tomar de cowboy. De pirata, de pirata. Senão eu estava dirigindo em ponto, né? Não podia. Então virou uma coisa deslumbrante, graças a Deus. Por quê? Porque é misterioso, não é? É um fenômeno. O fenômeno da arte e do artista. Você ouve vozes, né? Não pode contar assim para muita gente que vão te internam, né? Perigoso. Então eu sonhei com Falso Brilhante, porque eu adoro música brasileira, eu adoro teatro, eu adoro cenografia, figurino, luz, para dar uma emoção para a plateia, para embelezar, para eles ficarem alegres, contentes, eu gosto. Como é bom viver. Eu me sinto feliz de ter visto aquela mulher cantar na minha frente 4 meses. Porque eu ensaiei 4 meses. E 4 meses ela cantou só para mim. E cantava
dava para mim cantar, porque o negócio dela não era dar pouquinho, o negócio dela era dar mesmo. Então, às vezes, eu até ficava meio tonta na plateia. Eu não aguentava. Eu subia na escadinha do palco, ia lá, abraçava, beijava, rodava, chorava. Até hoje eu fico emocionada. Até hoje. Aqui se ostenta intrépido o colossal Arlete, você que estava sempre fazendo trabalhos ao vivo, você fez a versão da Muralha na Excelsior, que já era em videotape. Já era em videotape, era em branco e preto, mas era videotape. Então, mas aí tinha uma diferença brutal do ao vivo que você estava acostumado a fazer com o Muito videotape. Tudo diferente. Conta um pouquinho pra gente dessa Porque no experiência. ao vivo, você ia para a televisão no sábado, ensaiava à tarde com câmeras, e de noite ia para o ar e pronto, e depois acabava. Para gravar, meu bem, você ficava 5 dias numa cena. A gente não tinha mais horário para nada. Trabalhava-se de dia, diuturnamente, porque repete, não está bom, não está bom. Ao vivo não, ia o que ia para o ar, não é? Sim, mas de qualquer maneira, você quando fazia ao vivo, você não conseguia se ver, claro. Não, claro que não. Quando eu me vi a primeira vez, eu levei tamanho susto. Gente, a gente não é nada do que a gente pensa que é. Gente, como a gente é horrível, de repente você se vê assim. É como quando a gente ouve a voz pela primeira vez, você fala, essa voz não é minha. E é, né? E agora você se vê de corpo inteiro, andando, se mexendo, foi horrível para todos nós. Mas era isso, era foi uma justamente catástrofe. isso que eu queria perguntar. Foi a primeira oportunidade de se ver. Não, foi antes da Foi Muralha. antes? Foi. Mas quando você se viu pela primeira vez, quando surgiu o videotape, você podia Já foi na analisar o seu Record. trabalho, né? Era na uma oportunidade. Record, a gente fez um teleteatro já com videotape, em 62, por aí. Quando veio o videotape. Então, mas aí você... A gente se viu, você e se levou via, aquele susto. Mas isso te ajudava, inclusive, a melhorar, a evoluir no seu a postura. trabalho. A gente não tinha postura, sabe? Não tinha... aí andava torta. É horrível, horrível você se ver de corpo inteiro. Arlete, nós temos um clipe aí com imagens, algumas imagens dessa novela Muralha que vocês estavam comentando, né? Com o seu galã, Edgar Franco. Como vocês têm isso e eu não tenho? Olha, que lindo. Eu era linda, era jovem. Ó. Venha me dar um beijo. Quero que Vossa Mercê me dê um beijo. Obedeça! Essa novela é linda. Arlete, eu vou pegar um gancho, eu não vou resistir a essa cena. É verdade que seu marido te proibia de beijar os galãs na boca? É verdade. Mas por quê? Eu não podia beijar na boca, meu marido não deixava. Eu já era casada quando eu fiz a Muralha. Mas a Muralha já estava beijando. Você devia estar separada. Não, ele aí, que a Araci Balabanian foi lá em casa e fez uma briga com ele, teve uma discussão. Porque eu comecei a perder os personagens, né? Eu ia fazer a moça que veio de longe, em seguida a Belinha, e alguém falou lá na agência, vocês sabiam que essa moça não beija na boca? E me tiraram a novela, né? Puseram a Rosa Maria Murtinho. Aí eu fui perdendo os personagens, porque ele não deixava beijar na boca. As cenas de beijo na boca era truque, era um beijo aqui, e a gente fazia cabeça, mãos e tal. Era truque. E eu, então, comecei a perder os personagens dos papéis. Começaram a me dar terceiro, quarto papel. E a Araci Balabanian foi lá em casa, brigou com meu marido. Falou, você não pode fazer isso com a tua mulher, você está acabando com a carreira dela. Não pode fazer isso, Duílio. Ele falou, mas ela é boba, ela vai se apaixonar.
dublagem? O que eu acho errado, porque eu tenho uma tese. A minha tese não é com o beijo que a pessoa se apaixona. A pessoa se apaixona com a convivência diária e com o olho no olho. Porque quando você olha no olho de outra pessoa e fala, eu te amo, meu amor, você vê a luz da alma da pessoa dentro do olho. E você se engana. Você se apaixona. Tanto que eles casam, logo depois não dá certo. Mistura eu o acho que é personagem, isso. Mistura o personagem, você acha? Eu acho que mistura o olho no olho. Porque quando você olha no olho de outra pessoa, você vê a luz da pessoa, você vê Deus que está dentro da pessoa. E você se apaixona por aquilo. Não é pelo beijo, não. O beijo é técnico, gente. Quando você está beijando, tem 300 pessoas em volta. O ângulo assim é melhor. Não, vira para lá, vira para cá, entendeu? O beijo sempre é técnico. Mesmo que tenha língua como tem agora. Isso não é ambiente para mim. Eu estou desmistificando. Alete, olha nos meus olhos. Não, mas tem que falar, eu te amo. Porque você está com um galã, você fala, meu amor, você é a minha vida. Eu vou beijar essa boca. Tá vendo? Alete, nós preparamos um clipe com 3 personagens muito significativos, dublados por você. Olha só. Mas, querido, na última vez em que você andou num cavalo de carrossel, usou cinto de segurança. Eu não quero que você se meta nisso. Você só vai arranjar jeito de morrer. Você tem apenas 123 anos de idade. Eu não quero que você morra na flor da idade. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002 Oscar de la Renta fez uma coleção de vestidos azul e celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent que fez jaquetas militares azul e celeste. Siriguejo, vamos apenas passear no parque, está lembrando? Na verdade, um passeio no parque parece perfeito. É um lindo dia. Só preciso de um chapéu. Oh, bem, obrigada. Mas não era preciso comprar. Eu tinha chapéu. A dublagem, gente, é outro mistério, é paradoxal. Porque é outra linguagem. Você tem que estar zen e ligadão. Senão você não consegue dublar. Se você não estiver muito calmo, você não emboca. Se você não estiver ligadão, você também não emboca. Então é uma loucura, só louco que dubla. Mas tem um detalhe, né, Alete? Tem um detalhe. Eu vi algumas dublagens suas, mas ficou faltando cena de sexo. Você já dublou, né? Já. Vai, dá uma palhinha para nós. Ah, mas acho que isso é horrível, porque as pessoas, quando você vai dublar cena de sexo explícito, se você fizer bem, o pessoal do estúdio fica assim, ó como ela sabe. E se você não fizer bem, não te chamam mais. Porque as cenas é só... Não é? É uma coisa de louco, viu? Sei. Vocês fizeram na TV Globo Sanguearia, que foi um grande sucesso, né, Tarcísio? Foi ótimo. E o Tarcísio aprendeu a torear. É verdade, ele toreava com touro. Porque... Conta, Tarcísio, como é que foi essa história de você aprender a torear? Porque é muito interessante. A TV Globo, ela era uma emissora pobre. Ninguém acredita, mas era pobre, com dificuldades. Então nós íamos fazer uma novela chamada Sanguearia, era uma adaptação do Blas Coibães, que é um autor muito conhecido. O romance é muito bonito, Sanguearia. E a Janete Claire adaptou. Então foi uma estreia maravilhosa na Tupi. Agora, nós fomos, eu e Daniel Filho, fomos ao México para gravar algumas coisas. E no México não conseguimos gravar nada, porque o dinheiro que deram para o Daniel para gravar, para fazer as coisas, era muito pouco. E a TV mexicana era muito cara. Nós não conseguimos pagar uma unidade de cruzeiro, que era, naquele tempo, um ônibus adaptado com a televisão. Então, a TV permitiu
que o Daniel visse e pegasse trechos de touradas. E ele pegou alguns pedaços de um toureiro muito parecido comigo. Eu era magrinho naquele tempo. Né? E nós toreávamos no terraço da TV Globo. Então a Glória ali numa arquibancada construída, assim, né, com alguns figurantes, e Glória Menezes estava lá e eu toreando, namorando o personagem da Glória. E o touro era uma cabeça de boi, não era um touro, era um boi, uma cabeça de boi assentada no guidão de uma bicicleta. E o contra-regras vinha com aquele touro para cima de mim, eu ia e passava, e fazia Verônicas e não sei o quê. E muita gente acreditou que eu toreasse. E uma vez eu fui ao sítio do Anselmo e chegou uma pessoa para mim e falou: "Você não toreia, não?" Eu falei: "Toreio." "Eu quero ver você torear um touro que eu tenho lá na fazenda. Eu só quero ver se toreia mesmo." Eles acreditavam que eu, pelo menos, me visse diante do touro. O videotape fazia esse milagre. E até hoje você não pode ver uma bicicleta que... Mas era muito difícil você ser ator com essa mentira toda ao teu redor. Era um terraço da TV Globo, tinha alguns prédios, as pessoas ficavam olhando antes de gravar. Tudo na janela do prédio olhando. Prédios. Era muito difícil você se convencer de que você era toureiro. E eu vestido de toureiro e fazendo cara de enfrentar o touro com a espada e tal. Cara de pau. Falar de cinema, né? E falando de cinema, é impossível não falar de O Pagador de Promessas, né? Que foi o grande ganhador lá do Festival de Cannes, né? A Palma de Ouro. Eu imagino, como é que você recebeu a notícia dessa premiação? Como é que foi esse momento? Você que estava no começo de carreira, de uma certa forma, né? Eu estava no Como é que isso bateu em você, né? Fúvio, eu de repente me vi em Cannes, entendeu? Recebendo um prêmio que nunca me passou pela cabeça que eu pudesse receber. Eu tinha um ano de profissionalismo quando eu fui fazer o Pagador, entendeu? Então foi tudo tão rápido que a minha cabeça não funcionava. Eu não estava pensando no que as pessoas estavam pensando, eu só estava olhando e vendo as coisas acontecer e meio espantada com aquilo, né? Meio espantada. Mas não me prejudicou, porque às vezes um sucesso assim no comecinho de carreira dá um teco-teco na cabeça. Tem muitos atores e atrizes que já sofreram esse processo terrível de, sabe, dar um negócio, achar que já é o maior, que já sabe de tudo. Graças a Deus, em mim não aconteceu isso. Eu agradeço a Deus. Porque eu tive um diretor, que era o Anselmo Duarte, que era um diretor muito exigente. Tornou-se um grande amigo nosso, que frequentava a nossa casa e tudo. Mas eu não tive nenhum processo de dizer assim: agora eu sou Glória Menezes, me respeitem. Não. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso. Eu sempre continuei querendo aprender mais e fazer mais. Eu já contracenei com atrizes que começaram a carreira comigo e que, de repente, deram um clique assim na cabeça, passaram a me tratar, inclusive, incrível, sabe? É incrível. Eu trabalhei com uma atriz que estava começando a carreira, e aí eu estava me maquiando, sentada, só para vocês terem uma ideia, para vocês saberem como é horrível praticar isso, fazer disso o seu lema de vida. Eu estava sentada me maquiando para gravar, de repente ela chegou, botou a mão assim na porta e disse assim: "Por favor, Glória, levante-se que eu tenho que me maquiar." Eu pensei 3 minutos assim, falei, eu vou levantar e não vou falar nada, porque senão eu vou criar um problemão para mim e para essa pessoa. Mas nunca mais eu vou querer olhar na cara dela. E fiz isso. Ela passou a não existir. Aí, de passar uns dias, ela veio: "Glorinha, minha querida", eu, ó.
fui para cá e ela ficou, Glorinha, minha querida, aqui, entendeu? Aí ela começou a comentar, o que deu na Glória, que ela finge não me ver e ficou por isso mesmo. Agora que estão sabendo, que vão saber, eu também não vou saber quem é, mas vai chegar aos ouvidos dela. Então, ela acabou, mas é uma loucura, sabe, esse comportamento. Muita gente das novas gerações não conhece esse filme, O Pagador de Promessas, 1962, direção do Anselmo Duarte. Vale a pena a gente ver uns trechinhos. Você tem, O que você está procurando? Qualquer coisa escrita para saber se é essa a igreja Santa Bárbara. Claro que é essa. Não lembra o que o vigário disse? Igreja pequena, defronte de uma escadaria. Será que depois vai acertar o caminho? Certo, sim. Essas ruas são tão complicadas. Para com isso que eu não tenho medo de você. E nem eu de você. E aí? Larga! Chega perto. Queria encomendar a alma. A quem? O demônio! Era bom, né? Obrigada. Obrigada. O Pagador de Promessas foi uma experiência muito grande na minha vida, porque eu estava começando a minha carreira. E o Anselmo era bem louco, né, também. Era um diretor, mas era bem louquinho. Mas um louco maravilhoso, sabe? Então, o que ele fez? Ele substituiu e botou a Glória Menezes, que não tinha experiência nenhuma. Eu não tinha, gente, eu não sabia nem que era uma câmera de cinema. Que coisa de doido. Agora, sabe a quem eu devo? Dionísio Azevedo. Onde ele estiver, obrigada, Dionísio. Porque o Dionísio ensaiava comigo, lá em Salvador. Porque o Anselmo ficava fazendo as marcações do filme, aquela coisa de a câmera aqui, o ator ali e tal. E o Dionísio ficou comigo, e ele me dizia as coisas que eu tinha que fazer. Foi um obrigada, Dionísio, muito obrigada. Por isso que eu digo que eu tive muita sorte. Eu fui abençoada na minha carreira, sabe? Porque tem muita gente que não teve a chance que eu tive. E eu agradeço aos que me convidaram, aos que me fizeram fazer papéis importantes e passar um terrível medo como eu passei, meu Deus do céu. Eu tremia na base, mas eu fui lá, graças a Deus, e muito obrigada pelo resultado de tudo isso. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Nós somos de uma época, dos pais de vocês, uma época em que os sentimentos talvez fossem, não sei, não tenho segurança disso, talvez fossem mais duradouros, mais firmes, mais fortes e mais profundos. Hoje em dia as coisas acontecem muito rapidamente. Então, talvez os jovens de hoje em dia não tenham tão profundamente em si os seus sentimentos. Então, eu estou casado com minha mulher há 56 anos. É muito tempo. É um tempo suficiente para conhecê-la bem, para dividir com ela muitas alegrias, não tantas, graças a Deus, tristezas, mas algumas tristezas. Mas temos sido felizes, temos sido bons companheiros uns dos outros. Ainda hoje eu estava comentando com Glória que, de repente, sabe, talvez pela nossa idade, vem à minha cabeça músicas antigas, muito antigas, inclusive músicas que as nossas mães cantavam. E no tempo deles,
esses sentimentos, essas experiências eram talvez imorredoras, eram mais fortes ainda. Mas eu acho que as pessoas todas têm que, pelo menos, tentar aprofundar, apesar dessa sofreguidão com que as coisas acontecem e nos oferecem, com essa maravilhosa comunicabilidade de hoje em dia, né? Você fica sabendo tudo ao mesmo tempo, então você custa até a se acostumar com as coisas, mas tem que estar aberto a tudo. E eu acho que aos jovens, eu arriscaria pedir que eles mergulhassem dentro de si mesmos e procurassem os sentimentos mais verdadeiros e mais profundos que eles podem ter pelas outras pessoas. São 56 anos de casados e somos felizes. Eu espero que todos tenham essas alegrias que nós temos. Que lindo. Na próxima edição do Persona em Foco, mais alguns momentos marcantes das entrevistas que fizemos ao longo de 2019. Até lá! Obrigado.